no trimestre da oração, ok? Na igreja, como vocês bem sabem, todo trimestre nós escolhemos uma das práticas do caminho de Jesus para nortear, não apenas as séries de mensagens, mas a nossa igreja, nas práticas que vamos enfatizar ao longo do trimestre. Em outubro, nesse último trimestre, dentro desse tema oração, falamos sobre pedir. Em novembro, mês passado, falamos sobre ouvir. Nesse mês, então, estamos falando sobre permanecer. E essa é a última mensagem, essa é a última série do ano, né? E é muito especial, porque eu acredito que não poderíamos encerrar com um tema tão abençoador, tão propício. Por quê? Porque final de ano, a gente começa a fazer avaliações. Eu não sei você, eu sou desses, eu gosto de avaliar o que eu preciso mudar, o que eu fiz que não foi legal. E nada melhor do que falarmos sobre oração e sobre permanecer, a fim de fazermos uma avaliação centrada em Jesus, ok? Fazer essa avaliação diante do Senhor, orando ao Senhor, perguntando ao Senhor e, acima de tudo, permanecendo, ok? Nessa série de mensagens, a gente vai trabalhar um texto da Palavra de Deus, o mesmo do domingo passado, João capítulo 15. No domingo passado, o pastor Pedro fez uma coisa diferente, eu vou repetir essa coisa aqui. Vamos fazer a leitura juntos, em pé. Será que você pode se colocar em pé rapidamente? Nós vamos ler João capítulo 15, versículos de 1 a 11. Lerei na versão NVI, ok? João capítulo 15, versículo 1. João 15, 1, diz assim, vamos ler juntos? Não, ou melhor, não precisa ler alto não, senão vai ser, né? Vai ser igual a oração de generosidade. Então, vamos lá. João capítulo 15, versículo 1, acompanhe na sua Bíblia, acompanhe na tela e vamos acompanhar a leitura. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, e assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu te peço que o Senhor possa ministrar nos nossos corações por meio da tua palavra. Não precisamos de sabedoria humana, nós precisamos da sabedoria que vem do Senhor, de Cristo Jesus. Que o Senhor, por meio da tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, transforme as nossas vidas. Oramos assim no nome de Cristo Jesus. Amém. Podem se sentar? Amigos, no domingo passado, primeira mensagem da série, o pastor Pedro nos conduziu por meio desse texto, diria de forma brilhante, a compreendermos
que quando Jesus utiliza a ilustração da videira aqui em João capítulo 15, ele não teve um lapso, uma ideia qualquer, e utilizou a ilustração da videira para ministrar o coração dos discípulos. Não foi isso. Pelo contrário, na cultura judaica, eles não apenas possuíam um conhecimento agrícola imenso, como conheciam as Escrituras. E em várias ocasiões, Deus utilizou a videira como uma forma de ilustração para se revelar ao povo de Israel. Vimos no domingo passado, por meio de 1 Reis, Salmos, Oséias, Isaías principalmente, até chegarmos em João capítulo 15, alguns ensinamentos fundamentais. Vimos que Deus chamou Israel, o povo eleito, de videira no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus chama o seu povo de videira. Deus, o agricultor, revelou as expectativas que ele tinha para a videira. Mas Israel não foi capaz de frutificar. Eles não produziram a retidão e a justiça esperada pelo agricultor. Deus, diante da incapacidade de Israel em frutificar, assim como nós somos incapazes de frutificar por nós mesmos, Deus estabeleceu uma videira capaz de dar frutos, capaz de produzir justiça e retidão. Uma justiça e uma retidão adequadas à santidade de Deus. Vimos que hoje, no domingo passado, vimos que hoje somos capazes de produzir frutos, não pelas nossas forças, mas se estivermos conectados à videira, que é Cristo Jesus. Ele é a videira verdadeira. Deus, então, desta forma, nos convida a permanecermos nele, e assim seremos capazes de dar fruto. Acredito que a ênfase da mensagem de domingo passado tenha sido no agricultor e na videira. E vimos de maneira bem clara que o agricultor é o Deus Pai. E vimos que a videira é o Deus Filho, Cristo Jesus. Hoje, a minha ênfase será nos ramos e nos frutos, ok? E de maneira bem clara o texto fala. Jesus fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Ou seja, de maneira bem clara, nós somos os ramos que devem se conectar à videira, que é Cristo Jesus. E talvez eu gaste mais tempo mesmo falando sobre os frutos. O que é esse fruto? Né? E fiz uma proposta inicial aí, que é o fruto é a vida de Cristo Jesus. Ok? Por que tudo isso é tão importante? Ok? E aqui eu gosto de gerar expectativa, é intencional, eu faço isso sempre de maneira proposital. Gente, nós precisamos entender essa passagem. Nós precisamos entender o porquê que a gente precisa dar frutos. E eu acredito que tudo isso é muito importante, porque quando o assunto é salvação, nós tendemos a dois extremos, ok? Existe um extremo, que caminha, que flerta com o legalismo religioso. Então existem pessoas que acreditam que para serem salvas, elas precisam fazer algo. E é interessante que esse fazer algo não é nem sempre exclusivo. Eu preciso crer em Jesus, mas eu também preciso, ok? E aí a salvação virá a partir da compreensão do que precisa ser feito. Ou seja, o que está por trás disso aqui, existem pessoas que falam assim, eu preciso frutificar, eu preciso fazer boas obras, eu preciso obedecer, eu preciso fazer algo para que Deus se agrade de mim, para que Deus me ame, e por aí vai. Existe o outro lado, do liberalismo teológico, que compreende corretamente que a salvação é única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Não existe nada que devamos fazer para ser salvos. Por outro lado, talvez existam pessoas que, diante disso, já que foram salvos pela fé, já que fizeram uma oração entregando a vida a Jesus, já que foram publicamente declarar a sua fé
diante das pessoas, pronto, estou salvo. Estou salvo pela graça, está tudo certo, vivo minha vida. Se eu errar, está tudo bem, se eu não errar, também está tudo certo, entende? E vive uma vida. E talvez a grande questão que esteja por trás disso é a compreensão do que é a salvação. Às vezes a gente resolve isso pensando o que é a salvação. Do que se trata a salvação? Qual é o propósito da salvação? Por que Deus nos salva? Ele nos salva de quê? E eu já quero de antemão falar uma coisa. Deus, a salvação, ela tem menos a ver, ela não é exclusivamente, ela não é sobre um ticket que a gente vai ganhar depois da morte, para entrar no céu. Não é isso. A salvação é isso, não apenas isso, mas muito mais do que isso. A salvação tem a ver com sermos salvos de nós mesmos, sermos salvos de quem somos, sermos salvos da nossa natureza caída. Existe um problema em nós, não fora de nós. Existe um problema dentro do nosso coração. Deus não nos deu a sua vida apenas para nos dar uma vida incrível após a morte. Gente, salvação é desfrutarmos da vida em Jesus. Isso é salvação. Sou salvo do quê? Eu sou salvo da impossibilidade de desfrutar de um relacionamento com Deus. Eu sou salvo da impossibilidade de desfrutar da vida que Deus preparou para mim, não apenas quando eu morrer, mas desfrutar da vida que Deus preparou para mim hoje e agora. E é interessante, porque quando pensamos nos nossos amigos e parentes que não entregaram a vida a Jesus, muitas pessoas se apegam demais. Não, ele precisa ser salvo, para que quando ele morra, ele vá para o céu. Gente, ele precisa ser salvo não apenas ali aos 45 do segundo tempo. Tomara, se ele não fez isso, oro para que isso aconteça. Mas a gente tem que entender que a gente quer que a pessoa salva para desfrutar de uma vida em Jesus hoje. Para desfrutar de um relacionamento com Deus hoje. E essa é a melhor vida que qualquer ser humano pode ter. Eu diria a única vida incrível é quem conheceu a Cristo Jesus. E lá em João 15, nos versículos 7 e 8, Jesus falou assim: mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês, versículo 8, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Aí eu já li na NVT, né? Gente, a salvação é desfrutar de um relacionamento com Deus. Deus nos chama não apenas para ter uma vida eterna após a morte. Deus nos chama para dar frutos. Deus nos chama para vivermos longe do pecado. Deus nos chama para vivermos não pelas nossas forças, não por meio de obras que podemos realizar. Deus nos chamou para experimentarmos a vida de Jesus. E ao experimentar a vida de Jesus, vamos então viver a melhor vida que um ser humano pode viver. Ao desfrutarmos da vida de Jesus, nós poderemos dar frutos. E ao permanecer nele, teremos vida em Cristo Jesus. E é interessante, eu vou contar, minha esposa, eu falei, eu vou contar aquela história com a Elisa. Aí ela, de novo, você só fala da Elisa, né? Chega de falar da Elisa. Mas, essa história, eu preciso contar essa história. Uma vez, eu estava no carro não sei se estava levando ela para a escola, a gente estava no carro. E aí, a Elisa falou: papai, você não cumpre todas as promessas que você faz para mim. E eu, o quê? Como assim? Aí eu perguntei, o que eu fiz que eu não cumpri? O que eu prometi para você e eu não cumpri? Aí ela falou, teve um dia que você prometeu que quando a gente chegasse em casa ia ter noite do cinema. E você me mandou dormir. Memória, né? Aí eu falei, que susto. Aí eu falei, filha,
deixa eu te explicar uma coisa. Naquele dia, eu falei que nós teríamos noite do cinema se você tomasse banho rápido, comesse tudo bem rápido, colocasse seu pijama rápido, se você escovasse os dentes rápido, aí a gente teria noite do cinema. E você não fez nada disso, você não fez o combinado. E aí eu falei, aproveitei aquela oportunidade para falar o quê? Olha, Deus fez muitas promessas na Bíblia. Algumas promessas, pastor é chato, né, velho? Algumas promessas são condicionais, outras são incondicionais. A promessa ali que eu fiz para você do cinema era uma promessa condicional. Eu ia fazer aquilo se você fizesse a sua parte. Você não fez a sua, não fiz a minha. Aí ela, mas isso não é justo, isso não sei o quê, e começou a indagar. Aí, eu não apenas aproveitei a oportunidade para falar sobre as promessas de Deus, eu falei, mas filha, eu vou te fazer uma promessa agora. Vou te fazer uma promessa. Uma promessa incondicional. Na hora ela regalou o olho, uau, qual é a promessa? Eu falei, filha, eu vou te amar para sempre, não importa o que você faz. E ela reagiu, só isso? Que isso? E eu, como assim só isso? Ela, é só isso? Aí eu pensei, poxa, para mim isso é tão grande, né? Mas ela ainda não faz ideia. Não sei, quando ela virar mãe, não sei. Igreja, nós fomos chamados a experimentar o amor de Jesus. Nós fomos chamados a experimentar, a nos conectar com a videira. Nós fomos chamados a experimentar o amor de Cristo. E muitas vezes estamos falando, só isso? Só isso? Isso não tem nada demais. Eu quero que o Senhor mude as minhas circunstâncias. Eu quero que Deus dê um jeito no meu cônjuge. Eu quero que o Senhor mude meu estado civil. Eu quero que o Senhor me dê uma estabilidade financeira, mude meu trabalho. Eu quero que o Senhor traga a cura que eu tanto peço. Ele me ama para sempre. Só isso? É sério? João, capítulo 15, versículo 11, diz: eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Quando a gente lê em João capítulo 15, Jesus falando, permaneçam em mim, ele não faz isso para dar mais uma lista de tarefas que devemos cumprir. Esse é o convite mais especial e amoroso que Jesus pode fazer para mim e para você. Permanecer em Cristo, desfrutar do amor de Cristo, desfrutar de um relacionamento com Cristo, é a melhor coisa que nós podemos experimentar. Então, por que somos cristãos tão infelizes? Por quê? Talvez alguns creiam em Jesus. Talvez algumas pessoas creiam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Talvez algumas pessoas creiam que a salvação é única e exclusivamente por meio de Cristo. Talvez algumas pessoas tenham plena convicção da salvação por meio da fé em Cristo, mas não desfrutam dessa alegria de João capítulo 15, versículo 11. E não é porque Cristo não seja suficiente. Por que existem tantos cristãos infelizes? Porque não estão permanecendo. Nós deveríamos ser o povo mais feliz da terra, mas estamos infelizes. Por quê? Porque não estamos experimentando a alegria de frutificar ao permanecer. Não estamos frutificando porque não estamos permanecendo. E eu quero ser muito claro ao longo dessa mensagem. O que é permanecer?
O que é o fruto? O que a gente faz? O que Deus fez? Ok? Eu queria começar então trazendo um gráfico. Ok? E quem me ajudou a desenhar esse gráfico, esse espetacular gráfico, foi o ChatGPT. Ok? Cadê o gráfico? Aí, esse é o gráfico. Uau! Obra de arte, fala a verdade. Ok? Nós temos ali 2 árvores no mesmo solo, no mesmo sol. Ok? Vamos lá. Analisando o gráfico, qual é a diferença entre as 2 árvores? Existem 2 grandes diferenças. Quais são elas? Ok. As raízes são diferentes e os frutos. Ok? As raízes são diferentes e os frutos. 2 árvores, ok? Mesmo solo, mesmo sol. Elas estão expostas às mesmas circunstâncias. As circunstâncias, elas são iguais para as 2, mas uma consegue dar fruto e a outra não. E uma consegue dar fruto por causa das raízes, e a outra não consegue dar frutos por causa da raiz rasa. Ok? E o que esse gráfico representa? Vamos lá? O sol. Próxima imagem. O sol representa as circunstâncias. As árvores somos nós. Eu estava doido para fazer essa piada, velho. Aqui eu falei da minha idade até, né? E as árvores somos nós, ok? A árvore representa cada um de nós, mais bonito, ok? E a raiz representa o nosso coração, ok? E a raiz representa o nosso coração. Agora leiam comigo Lucas capítulo 6, 43 a 45. Lá na parábola do Sermão do Monte, lá no Sermão do Monte, Jesus utiliza essa parábola. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Gente, através desse gráfico, e através desse pequeno texto em Lucas capítulo 6, a gente percebe algo incrível que Jesus está falando. Primeiro, a gente identifica a árvore pelos frutos. Se nós não frutificando, tem algum problema com a árvore. A partir de João capítulo 15, a gente vê que não, o problema é com os ramos, não com a videira em si. Ok? Por quê? Porque a videira verdadeira, que é Cristo Jesus, certamente possui raízes profundas. E ainda que circunstâncias adversas extremas, vou repetir, ainda que circunstâncias adversas extremas nos alcancem, se nós como ramos estivermos conectados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, nós iremos frutificar. E Jesus aqui, em Lucas capítulo 6, diz o quê? Ele diz que o fruto é reconhecido pela árvore, deu tilt. A gente conhece a árvore pelo fruto, beleza, obrigado pela ajuda, ok? Uma árvore é identificada pelos frutos, e a gente vê que Jesus, ele aprofunda. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, falando que no ser humano frutifica a partir de como está o seu coração. Por isso que naquele gráfico, as raízes representam o coração humano. Agora tem um problema aqui. A pessoa boa frutifica de um coração bom. A gente precisa de outros textos da Bíblia para interpretar apropriadamente isso aqui. Porque o mesmo Jesus, em Mateus capítulo 15, olha só, eu selecionei alguns versículos desse texto. Acompanhem comigo, Mateus 15, primeiro versículo 2, diz assim: por que seus discípulos, os fariseus perguntando para Jesus, ok? Por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Então os fariseus estão
questionando a Jesus: ó, vocês, além de não respeitarem a tradição, são porquinhos, hein? Vocês vão comer sem lavar as mãos. Só que não basta isso, vocês estão quebrando uma tradição muito importante do nosso povo. Olha como Jesus responde, versículo 11. Eu fui pulando alguns versículos, ok, pessoal? Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela, que saem pela boca. Versículo 13, Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Versículo 17, tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto, mas as palavras vêm do... Vai lá, um pouquinho mais forte, as palavras vêm do... E é isso que contamina o homem. Aí a minha ênfase é o versículo 19, pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que contaminam um homem. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Gente, Mateus capítulo 15, versículo 19, é um versículo muito importante para a nossa teologia. Sabe por quê? Porque através desse versículo a gente vê que existe um problema com o nosso coração. Existe um problema com quem nós somos. Existe um problema com a nossa natureza. Existe um problema com a gente. Existe uma música que eu cantei a minha vida inteira, ok? Vamos cantar juntos? O sabão. No tom, pessoal, no tom. Vamos lá. O sabão lava o meu, lava as... Mas Jesus quer lavar meu coração, pom, 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 quando faz... Quem pode? Você está rindo de constrangimento, né? É Jesus. Tudo Ele pode. Aí vem o ministério Três Palavrinhas, que é uma bênção, uma bênção. O que seria de nós sem os Três Palavrinhas? Okay? Aí vem o ministério Três Palavrinhas e faz uma ilustração dessa música. E aí tem o coração vermelhinho do cristão. Coração bonito. E aí vem o mal. Quando o mal faz uma manchinha, ele vem assim, ó, vou pegar esse coração. Né? Parece que o mal está do lado de fora, né? Quando a gente canta isso, quando a gente pensa nisso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O mal não está apenas do lado de fora. O mal está aqui dentro. E de acordo com Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus fala, porque de dentro do coração, se formos ler exatamente como está ali nas línguas originais, Jesus está falando, porque de dentro do coração. Gente, eu não preciso me expor a nada para ser pego pelo mal. O mal está aqui dentro. Eu não consigo agradar a Deus. Eu não tenho um coração bom. Isso fica mais evidente ainda nas palavras de Jeremias capítulo 19, quando ele diz, ou melhor, quando Jesus falou para um homem que veio até Jesus, lá em Mateus 19, diz, mestre, que boas ações devo fazer para obter vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Não existe ninguém que seja bom. Somente Jesus é bom. Somente Jesus teve um coração bom. Todos nós temos um coração que precisa de transformação e redenção. Todos nós, sem exceção alguma aqui. Somente Jesus é bom, de acordo com as palavras de Jesus. E aí sim, não está ali, mas uma citação do profeta Jeremias, quando ele disse, o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. Para pensar nisso. O coração humano é mais enganoso do que qualquer coisa. É extremamente perverso. Ou seja, o pior conselho que alguém pode nos dar é, segue o seu coração. Né? Já ouviu isso?
Eu não sei o que eu faço, eu estou em dúvida, estou com muitas dúvidas. Aí alguém vem nas melhores das intenções, segue o seu coração. Não, segue meu coração. Meu coração é mau, meu coração é egocêntrico, meu coração não quer a felicidade de Deus, meu coração não quer a felicidade do próximo, meu coração quer a minha felicidade em detrimento da felicidade dos outros. Esse é o meu coração. A gente precisa entender que o problema é o que está dentro. Só que muitas vezes na nossa caminhada cristã, a gente foca no que está fora. As nossas orações são focadas nas nossas circunstâncias. E eu já vou falar sobre as circunstâncias, porque muitas vezes as circunstâncias são muito difíceis. Aqui nessa caneca, possui um líquido, né? O que será que tem dentro desse líquido, nessa caneca aqui? Já pararam para pensar? Uma vez, eu estava tão empolgado pregando, que quando eu desci, alguém falou, pastor, tinha energético naquela caneca lá. Eu sei que tinha energético, você pregou igual um doido. Às vezes eu fico muito empolgado, mas vamos ver o que tem nessa caneca? Vamos lá? Aí você vai me falar o que tem. Jesus, tem coisa que... Vamos lá, vai dar certo. Só um pouquinho. Aqui, ó. Não, isso não é grama, isso é enfeite. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ó, vamos lá. O que tem na caneca? Água. Pergunta: por que caiu água da caneca? Boa, boa, eu gosto quando ilustram, que aí fica mais fácil, que alguém fez assim, ó. Isso, ok? Porque eu virei a caneca. Eu virei a caneca, caiu. Se eu não tivesse virado a caneca, ia cair água? Não. Vai lá, por quê? Outro motivo, por que caiu água da caneca? Boa, boa. Essa é a melhor resposta. E a mais óbvia. Mas antes, porque não tinha tampa. Se tivesse tampa, eu ia virar tal. Mas a resposta mais óbvia é essa mesmo. Porque tinha água. Certo? Gente, desculpa. Eu faço essas ilustrações para tentar, não apenas te prender, mas para tentar esclarecer onde eu estou querendo chegar. Se tivesse café na caneca, ia cair o quê? Café. Ok? Se tivesse energético, ia cair energético. Gente, eu creio que as circunstâncias das nossas vidas, e isso vai ficar mais claro ainda ao longo dessa mensagem, elas são difíceis. Elas nos espremem. Algumas circunstâncias, elas são um sol, sabe, que esquenta, um sol que pega, que queima. E aí eu me pergunto, o que vai sair de lá? O que está dentro do nosso coração? Porque Jesus, a gente viu Jesus falar lá em Lucas, que a boca fala que o coração está cheio. O que estiver no nosso coração vai sair. Ou seja, se alguém fizer algo muito ruim para você, o que vai sair lá de dentro? Vai sair o fruto do Espírito ou o fruto da carne? Se alguém te der uma fechada no trânsito, o que vai sair nessa fechada? O fruto do Espírito ou algum fruto da carne? Ok? Estão comigo? Está dando para entender por que eu virei aqui, joguei água igual um maluco aqui? Não? Se lá no seu trabalho você for injustiçado, injustiças acontecem. A injustiça é real no mundo caído onde vivemos. Como que você vai reagir? O que vai sair? Qual vai ser sua reação? Quando o seu filho aprontar alguma, te tirar do sério, como que você vai reagir? Quando vierem conflitos conjugais, o que vai sair? É o fruto do Espírito ou o fruto da carne? Quando você estiver fisicamente exausto, cansado, e final de ano, né, pessoal? Convenhamos. Quem quer que o ano acabe? Não, levanta a mão não. Já tem uma canseira, né? Já bateu aquela canseira. Mas quando a gente estiver bem cansado, o que vai sair? E Jesus,
ele nos convida a compreender que, através do gráfico, eu queria colocar mais uma vez esse gráfico aqui, que a gente pode dar bons frutos, mesmo diante de circunstâncias extremamente difíceis, mesmo diante de um sol ardente, mesmo diante de conflitos terríveis, mesmo diante de circunstâncias que são muito difíceis, mesmo diante de hormônios à flor da pele, mesmo diante de hormônios alterados, mesmo diante de cada uma dessas coisas, nós podemos frutificar, amém? Eu creio nisso, eu creio demais nisso. Por quê? Porque existem pessoas que estão em circunstâncias muito semelhantes a nós e estão frutificando. Nós estamos dando fruto. Por isso, a gente precisa entender, para que possamos frutificar, tudo começa com uma confissão pessoal de rendição a Cristo Jesus. É o que chamamos de conversão, ok? Tudo começa com a nossa conversão. Tudo começa, como Jesus, na sua conversa com Nicodemos, deixou claro, com o nascer de novo, o nascer do Espírito, ok? Porque nós, com essa natureza, não vamos conseguir produzir coisas boas. E é por isso que no gráfico existe uma cruz. É por isso que no gráfico a gente vê como que a gente sai de um coração com raízes rasas, e a gente consegue ter um coração com raízes em Cristo. É por meio do Evangelho, é por meio da cruz, é por meio dessa confissão, é por meio desse reconhecimento de quem Cristo Jesus é. É isso que chamamos de conversão, ok? Conversão é necessário. Não é menos do que isso, mas é mais do que isso. Por quê? Porque existem pessoas que são convertidas e não estão frutificando. Tudo começa com conversão, mas para que a gente consiga dar fruto, a conversão é o primeiro passo. Agora falta permanecer. Vamos ler novamente, versículos 1 a 3. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Sabe o que esse versículo 3 está querendo dizer? Jesus está falando, vocês, por meio da mensagem do Evangelho anunciada, por meio da mensagem do Evangelho do Reino, vocês creram em mim. E por crer em mim, vocês estão limpos. Mas, ainda estamos em um processo de santificação, de poda, de transformação, porque nem sempre a gente consegue dar frutos, não é mesmo? Mesmo tendo crido em Jesus, mesmo tendo entregado a nossa vida a Jesus, existem circunstâncias que são tão difíceis, e a gente não consegue frutificar. Eu estou botando na primeira pessoa do plural, eu não sei você, mas estou falando de mim. Existem circunstâncias que eu falo, por que, Senhor, eu não estou conseguindo reagir da maneira que te agrada? Por quê? Porque nós fomos chamados a permanecer. Como diz o versículo 4 e 5. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É por isso que o primeiro passo para frutificar é a conversão. Mas ter entregado a vida a Jesus não é o suficiente para frutificar. A gente precisa permanecer. Permanecer. É preciso se nutrir do Evangelho. É preciso que aquela cruz que está ali no gráfico, ela seja constante na nossa vida. E eu aprendi de maneira equivocada. Se alguém falasse assim na minha adolescência, vamos evangelizar? O que eu ia pensar? A gente vai para a rua falar de Jesus para quem não conhece. É isso que eu ia pensar.
Mas depois de entender o Evangelho, eu percebi que o Evangelho não é para descrentes, o Evangelho é para pecadores. E eu sou pecador. Eu preciso do Evangelho. Eu preciso pregar o Evangelho para mim mesmo. Eu preciso me nutrir do Evangelho. Eu preciso que o Evangelho tome conta do meu coração. Eu preciso me lembrar todos os dias. Eu não mereço. Mesmo assim, Ele pagou um preço. Mesmo assim, Ele me amou. Então, porque Ele fez isso por mim, eu então vou amar as pessoas que não merecem. Eu vou amar as pessoas que me machucam. Porque eu machuquei Ele e Ele me amou. Então, se alguém fizer um mal contra mim, eu preciso amar essa pessoa. Por quê? Porque pecadores perdoados perdoam pecadores. Porque pessoas que ofenderam a Deus e foram perdoadas, vão perdoar seus ofensores, entende? Isso é o se nutrir do Evangelho. É isso que o gráfico está mostrando. Por que a gente não frutifica? Porque a gente acha, já entreguei minha vida a Jesus, está tudo bem. Não. Agora a gente tem que permanecer. Agora a gente tem que permanecer, pregar, falar para si mesmo. Eu preciso de Jesus, eu preciso vir aos cultos, eu preciso de comunidade, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso praticar o jejum, solitude, eu preciso então de fazer todas essas disciplinas espirituais que a gente tanto enfatiza na nossa igreja sobre formação espiritual, a fim de permanecer, porque esses são os meios de graça, são os meios pelos quais vamos nutrir um relacionamento com Jesus. Falei rápido, né? Ufa, calma. E aí fica então a pergunta, eu não falei no gráfico, o que é o fruto? Fica essa pergunta, o que é o fruto então? E é muito importante a gente definir que fruto é esse. Quando Jesus vira e fala assim, olha, se vocês derem muitos frutos, vocês vão glorificar ao meu Pai. O chamado de vocês é que vocês deem muito fruto. Que fruto é esse? Será que frutos são as bênçãos de Deus? Será que quando você encontra alguém e as coisas começam a acontecer positivamente na vida daquela pessoa, você vai falar, nossa, como você está frutificando. Será que é isso? Ou, eu acho que o mais confundido é assim, se eu estiver levando muitas pessoas para Jesus, eu vou estar dando muitos frutos. Existem textos que realmente nos conduzem a entender isso. Mas eu acredito que, principalmente, o que é o fruto de João capítulo 15? Gente, está lá em Gálatas capítulo 5. Vamos ler juntos? Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Quais pecados semelhantes? Todos os pecados. Quer? Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto no singular. Aqui é interessante, né? Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Qual é o fruto de João capítulo 15? É o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. O fruto de João capítulo 15 é amar, é ser paciente. O fruto do Espírito é a vida de Jesus em nós. Então, fruto é a vida de Jesus em nós. Fruto é o caráter de Jesus. Faz sentido? Fruto é o caráter, é a vida de Cristo. É a vida para a qual fomos chamados e criados desde o princípio. Fruto é a capacidade de reagirmos de maneira que agrada a Deus em circunstâncias adversas. Isso é o fruto. Fruto não é a mudança das circunstâncias. Isso não é o fruto. O fruto é a capacidade de estar alegre, de desfrutar de paz, de desfrutar do amor, mesmo em situações adversas.
Fruto é a nossa natureza transformada. Fruto é o nosso caráter transformado. Fruto é vivermos a salvação de Deus para nós. Fruto é estarmos cheios de Jesus diante de qualquer circunstância. Esse é o fruto. E sobre as circunstâncias? Gente, as circunstâncias, elas influenciam. E eu não estou falando que a gente deve ignorar as circunstâncias, ok? Eu não estou falando, não interessa. Se você não está frutificando, não importa o que você está passando. Não é isso. Longe de mim qualquer tipo de insensibilidade. Precisamos falar sobre as circunstâncias. Nós temos disfunções hormonais. Nós muitas vezes somos submetidos a situações extremas. Fala para uma pessoa, fala para uma mulher que foi abandonada pelo marido. Você não está frutificando porque você não está permanecendo. Não é simples assim. Fala para alguém que está com os hormônios completamente alterados. Fala para alguém que está orando pelo seu filho, falando, se você está ansioso é porque você não está confiando no Senhor. Não é? Então, eu acho que nós devemos sim levar em conta as circunstâncias. Não somos contra. Às vezes você precisa de um remédio, está tudo bem. Exatamente para diminuir um pouco desses raios solares que estão queimando e estão machucando, está difícil demais. Às vezes a gente vai precisar pegar e falar, afastar um pouco e falar, fica um pouquinho quieto, vamos diminuir um pouquinho o sol, entende? Ninguém está falando contra, a gente quer se atentar às circunstâncias, nós somos um ser integral, a gente não consegue fazer uma divisão entre o espírito e o corpo, entre o material e o imaterial, não é uma separação assim tão simples, não é assim que funciona. Existem hormônios, existe sono, para quem está com filhos pequenos e não dorme, né? É difícil, mas, gente, eu sei que parece duro falar, mas eu não estou falando isso para ser duro. Não estou. Eu creio no que a Bíblia diz. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu creio que é possível dar fruto mesmo em circunstâncias muito difíceis. E mesmo quando o sol está rachando o coco. Eu creio. Isso pode ser duro, mas é libertador. Isso pode ser duro, mas vai te conduzir ao verdadeiro arrependimento e à verdadeira vida em Cristo Jesus. Existem várias coisas que podem representar o sol. Existem várias coisas que podem representar situações adversas. Problemas de relacionamento, problemas de saúde, dores físicas, dores mentais, problemas financeiros, falta de sono, privação de sono, filhos desobedientes. São situações adversas. Questões matrimoniais, comunicação, problemas sexuais, falta de amizade dentro do relacionamento matrimonial, demandas de trabalho, hormônios alterados, luto por causa de morte, perda, abandono. Todas essas coisas podem configurar circunstâncias muito difíceis na nossa vida. Mas eu creio de todo o meu coração, eu creio que é possível darmos frutos diante de situações muito difíceis. Eu creio. Que bom que você falou amém. Que bom, porque eu creio muito nisso. Longe de mim qualquer tipo de insensibilidade. E mais uma vez, eu repito, algumas vezes a gente precisa ser sensível para diminuir essa intensidade do calor do sol, para diminuir um pouco essas circunstâncias. Mas a verdade que liberta é, nosso sofrimento está mais relacionado ao nosso coração do que às nossas circunstâncias. O nosso sofrimento está mais ligado à nossa falha em permanecer
do que propriamente nas circunstâncias que o próprio Deus colocou na nossa vida. Ou não foi Deus? Nós somos infrutíferos, nós somos cristãos infelizes. Não é por causa das circunstâncias, nem tampouco por causa de Deus. Mas é porque não estamos permanecendo. Existem pessoas com situações semelhantes à nossa, ou piores do que a nossa, e estão frutificando, estão encontrando alegria, amor, paz, bondade, domínio próprio, estão frutificando e desfrutando da vida por estar conectado na videira. Jeremias 17, 7 e 8 diz: feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor e não a mudança das circunstâncias. Feliz é quem coloca a sua esperança no Senhor. É como árvore plantada junto ao rio. Olha só, lembra de alguma coisa? Não lembra do nosso gráfico? É como uma árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor. E suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca. E nunca deixa de produzir frutos. Igreja, é da vontade de Deus que a gente frutifique. Por quê? Porque assim a nossa alegria vai transbordar. Mesmo em meio a circunstâncias extremas e adversas. Na verdade, igreja, olha para mim, só um pouquinho. Deus nos coloca em circunstâncias adversas, para que o nosso coração seja revelado. Para que a gente perceba, onde está o meu coração? E voltamos então ao gráfico. No nosso gráfico, a gente vê então que aquela cruz não é pontual. Ela não aconteceu um momento e pronto. Nós precisamos passar pela cruz todos os dias, porque permanecer é nos relacionar com Cristo, pelo poder que há no Espírito Santo, a fim de frutificarmos. Vocês se lembram que eu falei de cristãos infelizes, convertidos, creem em Jesus, mas não frutificam? Agora fica claro, são cristãos, não é que eles não se converteram, mas que não permanecem. Não dão frutos, porque não permanecem. São cristãos que estão focados nas circunstâncias. Deus, muda a minha circunstância. Eu não aguento mais. Sendo que o foco das nossas orações, igreja, isso é libertador. Presta atenção. Quem permanecer vai experimentar a alegria de João capítulo 15, versículo 11. Igreja, o foco das nossas orações não devem estar nas circunstâncias, mas devem estar: Senhor, me ajuda a permanecer. Me ajuda a ter um relacionamento, me ajuda a desfrutar da videira, da seiva bruta que vem da videira. E se a gente permanecer, e se a gente experimentar, se a gente se relacionar, se a gente for aos pés dele, ele vai frutificar, ele vai dar os frutos vão vir. Mesmo se aquela circunstância que está tirando a sua paciência não mudar. Eu creio nisso de todo o meu coração. Então, vamos lá. Vamos aprofundar um pouquinho mais. E eu já estou acabando, eu prometo. Gálatas 5, 16 e 17. Como que a gente permanece? Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana.
A natureza humana deseja fazer Gente, presta atenção. Paulo explicou isso aqui para uma criança entender. Olha só. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Gente, existe uma guerra hoje que nos impede de frutificar, que nos impede de permanecer. É a guerra entre a nossa natureza caída, natureza humana pecaminosa, e a nova natureza por meio da fé em Cristo Jesus. Existe uma guerra. Essa guerra, ela tá o tempo inteiro. O Espírito está falando, vamos para lá. A minha natureza está falando, não, vamos para lá. O Espírito está falando, viva para a glória de Deus. E a minha natureza está falando, não, viva para a sua felicidade. O que importa é você ser feliz. O Espírito está falando, perdoe. E eu estou falando, não, isso aí não dá para perdoar, não. O Espírito está falando, ame. Minha natureza está falando, amar isso aí não dá para... Está entendendo? Existe uma guerra. Essa guerra ela é constante. Essa guerra é travada todos os dias. Permanecer é travar essa guerra. É por isso que no versículo 16 ele falou, deixem ser guiados pelo Espírito e não sejam guiados pela natureza humana pecaminosa. A natureza humana pecaminosa se vitimiza. Senhor, o Senhor não olha para mim. Cadê você, Deus? A nova natureza, guiada pelo Espírito, diz, olhe para cima, Deus está aqui, e Ele vai te dar frutos, mesmo no meio dessa tribulação. Por isso, permanecer não é esforço humano, mas relacionamento com Deus, nutrido pelo Evangelho de Cristo e sustentado pelo poder do Espírito Santo. Isso é permanecer. Permanecer é uma obra do Espírito em nós, por meio do Evangelho. Permanecer é um relacionamento. Eu creio que todos aqueles que permanecem em Cristo conseguem dar frutos em qualquer circunstância. E aí talvez você fale assim para mim, Alex, é porque você não sabe a minha. É verdade. Eu não sei a sua. E eu lamento pelo que muitos aqui estão passando. De verdade. Posso falar uma coisa para você? Eu também não consigo frutificar em meio a algumas circunstâncias. Na verdade, às vezes eu fico bravo com Deus. Na verdade, eu reconheço que muitas vezes eu trato mal as pessoas, porque os meus olhos estão em mim, eu não consigo frutificar. Mas igreja, eu conheço pessoas que estão frutificando. Nesse ano, eu participei do velório com o menor caixãozinho que eu havia visto até então. E eu fui muito abençoado pelos pais. Débora, você me abençoou muito. Você e o Rodrigo. Eu vi fruto do Espírito na vida de vocês. Entende? Eu tenho visto pais orando por filhos com câncer e depositando a confiança deles no Senhor. Entende?
é possível. Eu vejo esposas perdoando infidelidade. Não porque elas são capazes, mas porque elas permaneceram em Cristo. Se nós permanecermos na videira, nós vamos dar fruto para a glória de Deus. Nós vamos experimentar alegria, amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. A gente vai experimentar tudo isso. Mas para isso, o versículo 5 de João 15 é muito importante. Jesus disse: sim, eu lhes disse estas coisas para que fiquem... 5. Se eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Eu não sei aqui quantos já ouviram esse versículo 5 e se perguntaram: o que é não fazer coisa alguma? Eu não posso fazer coisa alguma? Deixa eu contar uma coisa. Nós não podemos fazer coisa alguma. Se Deus nos colocar em uma situação muito difícil, ali a gente vai clamar: Senhor, ou o Senhor me ajuda, ou eu estou encrencado. Mas eu creio, igreja, eu creio que Cristo Jesus pagou um alto preço para que a gente desfrutasse da vida que há na videira. Eu creio que Jesus pagou um alto preço para que nós fôssemos capazes de experimentar desse amor, de experimentar amor, paz, de experimentar contentamento, de experimentar essa vida que existe em Cristo Jesus. Mas eu acredito que o primeiro passo é o reconhecimento. Eu não consigo produzir frutos. E eu queria orar, não apenas eu. Na verdade, eu só vou orar no final. A equipe de intercessão da igreja, ela vai vir aqui. Não apenas a equipe de intercessão. Líderes vão vir aqui na frente. Líderes da igreja, e a gente vai ter um tempo de oração. Eu queria convidar as pessoas que estão passando por situações muito difíceis. A gente quer orar com você. Vou ser bem sincero, a gente quer orar pela sua circunstância. Às vezes você está pedindo por cura, a gente vai orar pela cura. Mas a nossa oração não vai parar aí. A gente vai orar: Senhor, ajude cada um deles a permanecer e a frutificar diante de tudo o que eles estão passando. Mas talvez o primeiro passo é falar: eu não consigo, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, minha circunstância está difícil demais. Então o que a gente vai fazer? A gente vai cantar uma música, a equipe de louvor vai cantar uma música. Quem quiser pode vir aqui na frente, o pessoal da intercessão pode vir, tá bom? Líderes também da igreja podem vir aqui, a gente vai orar pelas pessoas. Podem vir, líderes, não fiquem com vergonha não, podem vir aqui. A gente vai ter um tempo de oração. Se você quiser, vem aqui na frente. A gente quer orar por você. E você que está sentado, vamos adorar juntos. Eu queria te convidar a se colocar em pé. Enquanto a gente canta, enquanto a gente louva, se você sentir no seu coração, se você sentir esse desejo, se você reconhece que precisa de ajuda, queria te convidar a vir aqui que a gente quer orar com você.